Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite a todos. Bom gente, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Hoje nós estamos aqui falando sobre cheguei aos 40 anos, e agora? Como vai ser essa situação do cheguei aos 40 anos e o que eu vou fazer com a minha questão sexual? Que é principalmente aquela questão do preconceito. Nós estamos sempre falando sobre preconceito, nós estamos sempre querendo colocar algum preconceito em cima. E nós não temos nada que ter preconceito com relação às nossas atividades sexuais. Isso faz parte de todo ser humano, isso faz parte de todo o contexto. E nós precisamos saber que isso é importante, isso é necessário na nossa vida. Não temos como não falar de sexo, afinal de contas nós somos o quê? Resultado do sexo. Então, para que todos estejam muito bem encaminhados. Ô, minha querida Celinha, beijo para você, querida. Que bom estar você aqui. Angélica, uma lindeza. Tudo bem, meu bem? Olha, vamos continuar falando aqui, que muito bom, tá? Estamos aguardando aqui a nossa convidada, Nilda, para que ela possa fazer parte aí do nosso contexto, do nosso bate-papo hoje à noite. Vai ser muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável, de muito conhecimento, de muita informação. Afinal de contas, nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para fazer uma série de conceitos, uma série de informação. E agora eu vou chamar a minha querida Nilda. Conversar, bater um papo, explicar, dizer para nosso público aí, as nossas colegas, como que vai ser interessante esse assunto. Como nós vamos fazer de um assunto que muitas vezes parece que é pesado, parece que é muito feio. As pessoas tratam como feio. Olha, não pode falar de sexo, não pode falar disso, não pode falar daquilo outro. É um preconceito absurdo, A gente não precisa ficar nessa situação de lidar com preconceito nenhum. Mas falando sobre sexo, enquanto a nossa querida Nilda não vem para nos abrilhantar com todo o seu conhecimento, com toda a sua informação, vamos aqui dar uma adiantada sobre o que vai ser de assunto sobre esse sexo. Bom, quem está aqui, quem entrou finalmente? Vamos lá, vamos ver quem que está aqui. Uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem que está vindo para cá? Ela veio, ela chegou, ela desceu de foguete, ela veio de longe, mais longínquo. Eu falei assim, será que eu estou igual o pessoal que está aí relacionado ao sexo aos 40, talento? Oiê, boa noite, tudo bem? Que maravilha, boa noite, seja muito bem-vinda mesmo, querida. É um prazer inenarrável, vamos dizer assim, que hoje nós vamos fazer, nós vamos dar uma aqui à noite ao vivo, dar uma conversada sobre o assunto de sexo, pimentar essa situação. Porque eu já ia te falar que eu tenho mais de 40, então eu costumo não dar só uma não, viu? Eu dou mais de uma. Isso vai ser muito interessante. Bom, vocês já pegaram aí, vocês já viram quem está por aqui. Aproveita, convida mais pessoas para vir assistir. Nós estamos aí com 12 pessoas assistindo agora, tenho certeza que muito mais vão assistir. E olha, vocês vão se divertir demais, demais da conta. Além de se divertir, aprender muito, E ter muitas referências, muitas experiências a respeito do que é querida. Olha a querida que está aqui, a minha querida Ana Anja, a minha afilhada do coração, minha filha do coração. Querida, beijo para você, beijo para todos. Mas, sem mais delongas, vamos lá conversar. Antes de mais nada, para quem não me conhece, difícil porque está na minha conta, mas eu sou Francisco Régio, eu sou psicólogo, especialista em psicologia da saúde e blá, 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 falo um monte de coisa, vocês vão descobrindo aqui também no site. Não vamos perder tempo comigo, não, que depois é fácil encontrar. Vamos falar da nossa convidada, vamos falar da minha amiga Nilda. Quem é a Nilda na fila do pão? Olha só, ela me mandou algumas informações, mas eu tenho certeza que é só um pedacinho, só uma parte das informações, porque ela tem muito mais do que isso para oferecer. Tá? Ela está sendo modesta,
mas eu sei que ela é muito, muito humilde, muito simples, porém de uma competência extrema. Vamos lá. Psicóloga Nilda Alves. Sexóloga, especializações em gênero e sexualidade, terapia de casal, neuropsicologia, saúde mental, dependência química, direitos humanos da criança e do adolescente, transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica, formação em constelação sistêmica familiar, coaching de sexualidade e relacionamento. Algo mais, querida, que eu esqueci, que está aqui? Mulher acima dos 40. Ai, meu amado, como é gostoso poder falar. Olha, eu estou vendo pessoas entrar ali super interessantes. A Célia, né, que ela não poderia faltar. A Régia, que linda. Beijo, você fez aniversário esses dias, parabéns. A Kessia também. Tem gente bacana aqui, viu? Será que é porque eles têm mais de 40 ou será que é porque eles querem entender um pouco mais sobre sexo? Eu acho que tem um pouco de cada coisa, viu? Hoje eu convidei algumas pessoas, convidei uma colega para vir aqui assistir. Ela falou, olha, que bom, eu vou assistir não só porque eu estou na faixa etária, não, mas é porque é muito interessante. Ela falou, aliás, eu vou mandar para um grupo que a maioria ela já está nessa faixa, então elas também precisam estar participando e entendendo desse assunto e conhecendo. Ó, quer dizer que eu não entender. Michele, tá vendo? Porque na maioria das vezes tem pessoas que vão olhar para quem tem 40, eu tenho 48, né? Então já estou na fase ali dos 50, faço 49 com muito orgulho, tem umas pegadas, ó, boa, viu? E aí nós vamos trabalhar e nós vamos trazer isso sobre como que é você encarar os seus 40 anos, né? Como que é você entrar nos 40 anos e você se colocar dentro da sexualidade. Vamos trabalhar aí com a sexualidade, para a gente começar a mostrar e determinar o que seria isso. Porque a maioria das pessoas, Francisco, o que elas têm? Elas confundem muito sexualidade com sexo. Nós vamos falar sobre o sexo aos 40, mas nós não podemos deixar de falar sobre a sexualidade. Porque a sexualidade é algo que nós já nascemos com ela, né? Nós nascemos com a sexualidade. Às vezes nós deixamos de praticá-la, mas ela está conosco o tempo inteiro. E aí depois que nós iniciamos a nossa vida sexual. Mas nós não interrompemos a vida sexual aos 40. Jamais. De jeito nenhum. As mulheres que estão aí aos 40, qual que é o nome que nós costumamos dar que nós somos? Alguém sabe? Quem sabe? Para ver se vocês sabem. Vocês têm que saber. Nós homens sabemos já. É a idade... O que as mulheres, quando chegam aos 40, o que elas são? Ai, eu vou te falar, é uma loucura. Alguém sabe aí o que é? Francisco, enquanto... Escreve aí, gente, quem sabe o que é. Isso. Quando a mulher chega aos 40 anos de idade, aquele momento que ela está no turbilhão dos seus hormônios, e ela não é meia-idade, não vem com essa história de meia-idade. Sim. Tá? Ela é a idade da... Tem um animal que é muito sutil. Né? Vamos colocar na informação? Vamos lá, gente, vamos participar. O que vocês me dizem que é? Leoas. A Michele Moreira está dizendo que é leoas. Será que ela acertou? Quem mais, né? Quem mais pode ser? Cadê os bichos? Vamos lá. Fera. Isso mesmo. Lobo. Olha, minha amiga. A idade da loba. A amiga Andréia falou. Idade da loba. Cada um de nós podemos colocar dentro da idade. Eu me coloco muito como a idade da loba. Né? Porque é aquilo que as pessoas falam. Por que a idade da loba? Porque é onde nós estamos fazendo as nossas descobertas e é onde nós já passamos alguns outros processos. E ali nós podemos encontrar o quê? O que nós chamamos de liberdade. Né? O que seria essa liberdade? Vamos voltar para a liberdade sexual, onde que tem muitas questões que, às vezes, nós não fazíamos lá atrás, né? E hoje nós temos a liberdade, até mesmo de estar aqui falando sobre sexo da idade dos 40, né? Que é fantástico essa idade. A idade da fera, a idade da leoa, né? A idade da loba. Aí nós podemos acrescentar todos aqueles tipos de animal que, às vezes, quando você está até mesmo no ato sexual, você
manifesta. Mas eu costumo começar e falar um trem super interessante. Sexualidade, né, é uma coisa e sexo é outra? Ou são todas as duas as mesmas coisas? O que vocês acham? Escrevam aí para a gente ir conversando e trocando ideia. Porque, olha, deixa eu fazer só um parêntese nessa história. O fato de falar, cheguei aos 40, não tem muita diferença, gente. Não tem. Eu vou dizer porque 5.0 já está na minha graduação aqui, já tomei a minha vacina da Covid, já estou na faixa, já estou nessa pegada. Mas, assim, quando nós temos 20 anos, a gente olha para cima e fala, aos 40 anos não vai funcionar mais nada. Já era, não dou conta. Você vai chegando aos 30, você fala, não é bem assim, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Quando você chega entre os 35 e 40 anos, isso é da minha referência, tá? Eu pude dizer assim, tá tudo certo. Não mudou quase nada, praticamente. O cabelo fica um pouco mais branco, aquela coisa toda, mas o desejo, a libido, o ato em si, não mudou. Vai chegando, vai passando para os 50, e aí? Então, não é a idade cronológica que vai nos pré-determinar. É a mental. É tudo estilo, é tudo sentido. Sim. Explica para nós. Sim, olha o que envelhece no ser humano. O que envelhece em nós, que somos seres humanos, é a questão do cérebro. E se o meu cérebro está envelhecido, quando eu falo envelhecido, não é porque ele está murchando, não é porque ele está passando pelas as questões dele de deformação do cérebro, mas é porque eu me coloco numa idade onde que eu não me permito. Nós que somos mulheres, vamos aí falar de quem é as mulheres. Nós que somos mulheres, nós temos umas questões hormonais, que seria a entrada da menopausa. E essa entrada do ciclo, dentro do que nós chamamos menopausa, o que acontece? Tem mulheres que naquele momento, ela se perde. Porque ela olha e fala assim, nossa, eu já estou ali com meus 40, já comecei já a ter isso. Gente, nós temos pessoas que passam pela menopausa e nem percebem que estão. Por quê? Ela não ficou presa no tempo, mas ela está olhando para o desenvolvimento que ela tem. Como é para você olhar dentro da sua questão e ver, você com seus 40 anos, qual o ato sexual que você não tem feito? Eu estou falando ato sexual mesmo. E qual você tem deixado? Só porque eu estou mais velho, eu não posso fazer essa prática. E alguém sabe diferenciar dentro do seu corpo o que ele começou a acontecer com ele quando ele chegou aos 40 anos? Quem que consegue aí dar uma explicação para a gente? Cada um de nós vamos olhar de uma forma. Quando eu cheguei aos 40, o que você começou a olhar e deixou de valorizar dentro de você? Vamos ver se alguém escreve. Porque na maioria das vezes, sabe aonde que nós não olhamos? Na sexualidade, no sexo. Nós olhamos em tudo, menos nisso. E agora, com essas suas falas que você estava fazendo aí, toda uma sequência, cheguei aos 40 e agora, e hoje nós estamos falando da sexualidade, é para ter o quê? Um despertar e as pessoas começarem a olhar para a sexualidade. A minha sexualidade não morreu aos 40, senão eu já estava morta aí quase 10 anos, E eu estou viva. Eu estou vivíssima, eu não estou morta. Aos 40 anos, eu me dei a oportunidade de me conhecer como mulher. De olhar para mim, que espécie de mulher eu sou. Aonde que eu vou chegar aos meus 40? Meninas, tem coisas incríveis que a mulher de 40 começa a fazer aos 40 anos. Como, por exemplo, olhar para ela, identificá-la. Você já sentiu o seu cheiro dos 40? Quem é a mulher que já sentiu o cheiro aos 40 anos? O cheiro mesmo, da pele. É lindo quando nós começamos a olhar para isso e nós começamos a observar que o cheiro da minha sexualidade aos 40, ele também muda. Tudo vai mudando. Mas aonde nós ficamos às vezes presos? Na pele que está fazendo o quê? Está envelhecendo, está enrugando, os pés de galinha, as marcas de expressão, mas a pessoa ela não para sentir o cheiro dela aos 40.
Quantas mulheres nós temos aqui no grupo que tem 40 anos? Se elas não importarem de escrever. Oi, Gina. Ergue a mãozinha. Beijo no coração, Não minha precisa amiga nem de falar a linda. idade, só ergue a mãozinha, a gente já vai saber, não tem problema. Ergue a mãozinha que é as mulheres que têm mais de 40. Ei. Olá, turma. Eu tenho mais de 40, né? Óbvio, eu tenho 48. Estou super feliz aí, caminhando já para os 49 e logo para os 50, aonde que eu pretendo até ultrapassar. Quando a mulher ela tem essa idade dos seus 40, né? E ela começa a parar para ela, e ela começa a sentir o cheiro, olha, a fono. Isso. Muito bem. Você já parou para sentir o cheiro? Laura, né? Quem já parou aí para estar sentindo esse cheiro? Gente, é uma delícia quando nós paramos para sentir o nosso cheiro, para ver quem que é essa mulher que está chegando com esse empoderamento todo. Eu vi uma reportagem com a Cláudia Raia que eu achei super interessante, né? Ela lá com seus 50 e poucos anos, ela falou assim, olha, as mulheres hoje de 50 estão parecendo mulheres de 30. E aonde que nós estamos? E onde nós estamos parecendo ser essas mulheres de 30? Talvez não seja nem tanto assim na aparência, mas seria onde? No vigor que nós temos. Qual é esse vigor que essa mulher tem? Qual é o vigor que hoje você tem e que você pode fazer diferente? Olhando para todo esse contexto, Francisco, das mulheres, o que elas gostam, o que elas não gostam, o que elas querem fazer, o que elas buscam fazer, nós temos que trabalhar com 4 hormônios. Um é fantástico. Mas a primeira coisa que as mulheres têm que fazer, a primeira, sem sombra de dúvida e erro, as mulheres têm que procurar, se elas começarem a perceber que elas estão com seus 40 anos e não estão tendo aquela coisinha que nós chamamos de libido. Libido, gente, não é lambida, como diz o menino esses dias, né? Não é lambida, é libido. Né? Depois a gente até tem as libidinhas, né? Mas primeiro a mulher ela tem que entender dentro da libido dela. E aí ela chegou aos 40 anos, mas ela não vai no check-up, ela não vai no ginecologista, ela não faz um check-up inteiro ali da mulher. Como que ela vai entender se ela vai passar pelo processo de evolução ou se ela vai parar? Primeiro, nós temos que ir para o processo de evolução. Como que seria esse processo de evolução? Ginecologista com a carga hormonal. Nós temos que entender isso. Aonde que está a minha carga hormonal? Só trabalhando dentro da tabelinha para fazer a coletagem ali dos hormônios para a gente passar a entender o que é ele. Se eu entendo o que é ele, eu vou muito mais longe. Mas se eu não entendo, eu não consigo sobressair de onde eu estou. E eu estou vendo que as mulheres que estão aqui, elas estão querendo, além de entender do sexo, né, da relação sexual, antes de nós chegarmos na relação sexual, nós temos que entender primeiro, cada um de nós, né? Porque senão não vai adiantar. Não vai. Olha, nós temos que trabalhar com a serotonina, né, que é o hormônio que todos nós temos, dopamina, né, que também é. Esses hormônios que eu estou falando, pessoas, é o hormônio da felicidade. Se esses hormônios eles estiverem em paz conosco, é ótimo, mas se eles não estiverem, não vai adiantar. Por isso que é necessário a gente começar lá mesmo, numa consulta com o ginecologista, ou o oncologista, para perceber tudo isso e a gente seguir o processo. A endorfina também é muito importante. Essas 3 são super importantes, todas elas. Mas nós temos uma que eu sou apaixonada. Alguém sabe qual que é? Você sabe, Francisca? Não sei porque eu não sou mulher, eu não sei qual que é a sua explicação. Não, nós homens temos, mas eu... Gente, mas nós vamos corrigir ele, porque na verdade não é um hormônio só feminino, é um hormônio masculino. Nós estamos falando aí, cheguei aos 40, mas nós temos um que ele é fantástico. E ele é determinado até como hormônio do amor. Ele é colocado como hormônio do amor. Porque ele vai trabalhar com isso. Ele traz isso que é muito importante, que é a questão de onde você tem olhado para você.
A ocitocina. Ocitocina é o hormônio do prazer, é o hormônio, né, que nós colocamos ele como o hormônio da libido, como o hormônio de estimulação sexual. Ocitocina. Ele é fantástico. Fantástico. Por quê? Ele faz tudo isso. Quando as pessoas vão para o ginecologista, urologista, que pede ali a carga hormonal, isso é trabalhado, né? Isso é trazido para mim lá na sessão, em terapia. Eles trazem para que eu entenda aquilo para a gente trabalhar. Eu tenho lá os pacientes de 40 anos, 50, 60, 69, né? Que estão em busca desse prazer. Estão em busca de algo ali que é maravilhoso. E nós podemos fazer isso e trabalhar da melhor forma possível, olhando. Se as meninas quiserem fazer algumas perguntas, podem estar fazendo, né, Francisco? Pode, começar a perguntar. Enquanto elas vão pensando, isso. Enquanto elas vão pensando sobre os hormônios, vão pensando sobre as coisas. A Célia, eu te amo, eu sou Célia, eu sou dessas também. Eu amo a ocitocina. Por quê? Ela é o hormônio nosso, o hormônio do amor, né? Que é aquilo que faz que tudo em nós fique bonito e que faz que a gente comece a melhorar o nosso cheiro, né? Para que a gente busque no nosso parceiro algo formidável. Que seria o quê? A entrega na relação sexual. Mulheres... E olha, a ocitocina, só não te cortando, a ocitocina, ela não precisa ser ativada somente no quesito sexual. Não, não. Se tem uma coisa que todos nós podemos ativá-la, e isso eu incentivo muito, muitas das pessoas fazerem isso, é dar um abraço. Dar um abraço caloroso em uma pessoa que você está realmente passando essa fraternidade, esse carinho, esse amor, isso libera a ocitocina no nosso corpo. É impressionante como funciona. Tão simplesmente. Então, se com um abraço já faz isso, imagina como isso. Mas por que isso acontece, né, Francisco? Isso acontece porque você libera algo que, na verdade, não vai ser só seu, vai ser do outro também. Né? Porque quando eu dou um sorriso, não sou eu que estou vendo o meu sorriso, é o Francisco, as pessoas que estão nos assistindo. O meu sorriso ele é do outro. Então, isso faz que o hormônio, ele se multiplique. Passa a olhar isso e fazer diferente. Passa. Mulheres que chegam aos 40, ela tem que desenvolver algo nela, que chama o quê? Entrega. Ela tem que começar a olhar e se entregar. E a observar dentro dela que ela pode estar passando por um momento de transformação, de mudança, mas ela pode se sentir a leoa, né? Ela pode se sentir a loba, ela pode passar pela entrega daqueles desejos. Eu vou te falar, tem dia que eu dou cada ruivada que você desentende, né? E vai lá. Eu ruivo mesmo, né? Moro no meu apartamento, e aí às vezes você dá uma ruivada ali, mas é por quê? Porque o meu parceiro ali que eu amo tanto, que é a ocitocina, ela entrou aonde? Ela entrou em trabalho comigo. Teve o meu parceiro que caprichou, né? Mas teve a Nilda que liberou. E o que essa Nilda liberou? Esse hormônio que já existia em mim, mas que de repente ele estava onde? Travado. E quando eu me entreguei ali naquele momento, ele se explodiu. Puf! E aí é fantástico. Chegar aos 40, que é o nosso foco, é formidável. Na área da sexualidade não tem como. Não tem como não ser. Não tem. E aí, pegando o seu gancho. Pode falar. Só pegando o seu gancho para a gente dizer, é tão importante essa questão da sexualidade que Freud foi trabalhar o quê? A histeria das mulheres. O que era? As mulheres chegavam a um determinado ponto, era tanto desejo, era tanto libido, era tanto prazer que ela não podia explodir, ela não podia soltar, ela não podia sentir, era feio. Agradável, era cortado, então você era simplesmente impedido de sentir prazer. Sim. E aquilo que se transformava é o quê? No quesito de histeria das mulheres, da histeria das mulheres. Então ele percebeu que as mulheres que ficavam subjugadas desse valor, nessa vontade, porque elas não podiam ter desejo, só quem tinha desejo eram os homens. Só os homens poderiam ter desejo, prazer, né? Vir ao gozo e pronto. As mulheres não podiam, era feio.
era considerada que elas eram prostitutas. Sim. Então, olha o quanto que isso pega na vida do ser humano. E se bobear, ainda existem pessoas hoje, mulheres hoje, que estão o quê? Reclusando desse desejo, porque não querem demonstrar que são uma pessoa alegre. Infelizmente, ainda existe esse preconceito. Hilda, fala para nós sobre isso. Existem muito preconceito. Só que, porém, esse preconceito dentro da histeria, quando a gente está lá estudando, né, sexualidade, quando eu fui para os meus cursos, tanto na área da gênero e sexualidade, quanto na área de sexóloga, mesmo com casal terceiriano, é super interessante. Por quê? Nós estudamos o tempo inteiro Freud, né? Dentro da histeria, dentro da castração, que é isso aí. Só que a maioria das vezes, o preconceito talvez não esteja no outro, mas o preconceito esteja em quem? Em mim mesmo. Porque aí eu passo a me olhar e falo, não, eu já estou velha para isso. Eu já estou velha para o sexo. Pelo amor de Deus, gente. Oi, Fernanda, beijo no seu coração. Pelo amor de Deus. Velha para o sexo? Não. O outro pode até olhar para mim e falar, nossa, que velhona. Esses dias, lá numa daquelas postagens minhas, né, com aquele pinto desse tamanho, tudo mais, aquelas coisas todas, gente, foi uma forma tão descontraída, tão boa, você punha pinto na boca, você tirava pinto da boca, você esfregava pinto em tudo lugar. Teve uma pessoa que foi pro Messenger, porque eu recebi muita mensagem no Messenger, ou no direct, e essa específica foi no Messenger. Colocou assim, sua velha, você é vergonha, tenha vergonha na sua cara. Eu falei, oi, dona fulano, tudo bem? E ela nunca nem respondeu. Eu falei, ela está precisando do hormônio do prazer? Ela está precisando disso. O que tem, né? O que mal tem você começar a se olhar e você gostar assim da relação sexual acima dos 40? Não tem problema nenhum, né? Eu posso gostar e o outro faz o que quiser. E ela me chamou de velha. Eu falei, eu comecei agora tão jovem, bonita, madura, né? Mas a pessoa ela tem a percepção do outro foi completamente distorcida, né? Foi distorcida. Porque para ele era velho, agora o que é velho? E o que é velho para ela? Eu estava assistindo um vídeo do Leandro, inclusive falando, Leandro Carnal, né? Inclusive falando sobre sexualidade e tudo mais, e ele comentou assim, nós somos de uma geração em que nós não passava na nossa cabeça a ideia e a possibilidade da nossa mãe fazer sexo. Nós achávamos que elas eram as imaculadas, pessoas que não tinham sexo, nós nascemos e viemos da cegonha. Então, até hoje ainda é difícil de eu lidar com a minha mãe fazendo sexo. Ainda mais em contextos em que existe muitas vezes a viuvez, existe a separação, que hoje é muito maior. Então você falou o quê? Minha mãe transando? Não, não pode. Ela não pode fazer o sexo, ela não pode ir para o ato sexual, né? Como se o ato sexual tivesse a idade. Não tem. Tem as descobertas. Nós temos descobertas. E essas descobertas acontecem com nossos hormônios. Ele que vai. Quando o Karnal disse isso, né, que a fala dele é magnífica, é porque nós castramos os nossos pais, né? Nós castramos eles, nós não damos para eles a liberdade deles ir também para uma trocada boa, meu filho. Deles chegar lá junto, ó. Não, porque isso não acontece. Não pode. Não pode. E as mulheres, elas eram extremamente castradas, e assim, a mulher ela foi feita para procriar, não para ter prazer. Então, quando uma mulher chega, né, gente, voltando só um pouquinho lá atrás na vida, quando a mulher chega aos seus 40 anos, ela já tem que estar casada, com filhos e bem resolvida. Até mesmo na questão profissional. No sexo, ela tem que engavetar, porque ela não pode mais transar. O que é isso, gente? Só de eu falar em sexo, eu já pego fogo. Adriana Paula. Não é, Adriana Paula fala aqui. Adriana também tá ali. Após que ela está dando risada, o cara já está pegando fogo. Sim, nós somos assim. Nós temos que começar a olhar e nos desejarmos com a idade que nós temos. Se eu tenho, né? Teve uma pessoa que colocou lá no meu Instagram, uma pessoa que eu gosto muito, não sei se ela entrou aqui na live, e ela colocou assim, o sexo mesmo bom é 40, 50, 60, 70, 80, ainda colocou o quê? Reticência. Ainda colocou a reticência, né? Então, o que ela quer dizer? É infinito.
Não tem tempo para acabar. E não tem. Você determina. Eu recebi de uma outra colega hoje aqui no meu zap, uma senhora e um senhorzinho conversando. Aí ele falou que queria pegar ela, né? Ele falou bem assim, eu queria te pegar. Aí ela pegou e falou, me pegar? Ele falou, te pegar e levar para casa. É mais ou menos assim, aí ela pegou e falou assim, levar para casa? Aí ele falou, mas era para cuidar dela. Ela falou, pensei que você ia me pegar, levar para casa para mim comer. E eu falei, Neila, por que não? Então, eu falei, essa é boa, né? Porque não é só cuidar. E ela queria ser o quê? Comida. E quando ela colocou aquele ato que ela queria ser comida, ela queria ser o quê? Desejada. Desejada. Claro que é um vídeo, né? De comédia, tudo mais, mas nós somos assim, gente. Nós temos que começar a olhar para nós, né? E não olhar o nosso envelhecer, mas olhar o quê? O progresso que nós vamos fazer. Qual o progresso que a Nilda vai fazer? Qual o progresso que as meninas vão fazer? Né? Como que isso vai ocorrer? Olha, a doutora Rose também entrou, uma advogada linda que eu amo de paixão. Beijo no coração. Então, tudo isso nós temos que começar a olhar e começar a observar. Né? Eu posso envelhecer, mas a minha sexualidade, ela tem uma energia. E ela vai ter a energia que eu dar para ela. E essa energia que é valiosa. Essa que é. Tem pessoas da idade dos 40 anos que ela se trava tanto na hora do sexo, que ela não sabe se ela abre as pernas ou se ela fecha. Né? Ela não sabe. E isso acontece muito no consultório, que são falas de pacientes minhas que chegam lá e falam, Nilda, eu já estou aí com uns 46 anos, e quando eu vou para a relação sexual, eu não sei o que eu faço. Eu falo, como assim? Ela falou, dependendo da sensação, eu não sei se eu abro as pernas ou se eu fecho as pernas. Falei, criatura do universo, vamos fazer um movimento? Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Vai ter um momento que você só vai abrir. Porque o trem vai ficar tão bom, que você vai deixar ela mais aberta. Porque ela vai passar a se conhecer. Ela passa a se conhecer. Aí ela não vai ficar mais com aquilo fechado. E aí a gente traz até, né, a questão da perna, que é o que eu falo para ela mesmo, porque a pessoa, quando começa a envelhecer, ela começa a ter até vergonha das genitálias, do órgão genital, né? Não sei que nome a gente dá para isso, nós temos no meio das pernas, porque eu tenho vários nomes para isso. Vulva, né? Para vagina, que a vagina também lá dentro, eu chamo de vagina, de pepeca, de cheirosa, de rejeitada, de perseguida. Tem muitos nomes aí que as pessoas dão. E as mulheres começam a chegar aos 40, ela começa a ter vergonha da genitália, porque fala que a genitália tá velha. Olha só, Nilda, eu achei uns pelinhos brancos na minha genitália, e agora eu tô com vergonha. Vergonha de quê, pelo amor de Deus, né? De vergonha, deu para relação sexual e a pessoa vê. Fala, minha filha, depila, tira os pelos. Vai ali, tira os pelos, faz uma higienização, mas vai para a relação. Mas, na verdade, não é os pelos que deixam ela com vergonha. Né? É o ato dela ir para a relação acima dos 40. Pelo amor de Deus, gente. O que é isso? Com 40, com 50, com 60. Vamos lá cuidar desses pelos? Para que a gente vá para essa relação? Que é fantástico. Eu digo que a idade do sexo boa, não que antes não seja, claro, mas antes a gente faz o quê? Com quantidade. Tá? Na idade lá do 20, né? A idade do INT, 21, 22, 23, e nós vamos passando para o INTA. Né? Então, entre o INT e o INTA, né, nós estamos ali só na quantidade. Vai na quantidade. Quando nós entramos na era do ENTA, aí a coisa fica boa. E aí... Aí é 40, 50, 60, 70, 80, 90, não pare. Se chegar no 100 de alguma forma, né? Eu costumo dizer para a turma, mas quando você chega lá nos seus 70, 80, já não está muito bom, já não vai funcionar, não tem mais sexo. Eu falo, enquanto tiver língua e dedo, tem sexo. Que coisa formidável. Isso é formidável. Eu recebi uma mensagem essa semana, até ter que arrumar uns horários para trazer esse casal. Ele falou isso para mim. Ele pegou e falou para mim assim, olha, doutor, você trata dessa área assim, né? E a minha esposa não tem orgasmo, né? Com a penetração. Aí eu brinquei com ele, falei, mas penetração de quê?
Porque ele tinha que me explicar que tipo de penetração que eu estava penetrando nela. O pessoal falou assim, com a penetração. Eu falei, penetração? Mas penetração de quê? Eu já começo a falar isso com as pessoas para a gente destravar, né? A pessoa vir com o assunto. Aí ele falou assim, vai, com a penetração do meu. Eu falei, o meu o quê? Tudo ele não completava, né? Eu, do meu o quê? Ele, do meu. Falei, do meu o quê? Ele, do meu. Eu falei, tá bom, eu sei que é seu, não é meu. Mas que nome você dá para o seu? Aí ele falou, meu pinto. Foi muito engraçado, porque nós fomos destravando ele. Aí eu peguei e falei assim, então ela não gosta? Então, o que dá prazer para ela? Aí ele falou, a penetração com o dedo ou no ato, na relação sexual anal. Mas não tem com a penetração peniana, né? Que seria com o pênis dele. Não, ela não tinha. Falei, olha, nós temos que trabalhar isso para a gente começar a entender. Né? Por quê? Que tem sim o orgasmo, tem sim o desejo para um e não tem pelo outro. Aí ele foi falar uma questão comigo. A diferença de idade. Aí ele falou assim, não sei. Eu sou mais velho do que ela, quase 30 anos. Né? Eu não... Só falei, nossa, que bom. Eu não quis saber qual a idade que ela tinha, nem a dele. Né? Mas de 30 anos eu já deduzi mais ou menos. E aí eu falei assim, olha, então nós precisamos de ir para o consultório para a gente trabalhar isso. Porque o problema não está na relação sexual. Talvez esteja no envelhecer, né? Que começa aqui, mas não na relação. Porque se ela tem orgasmos, né? Na penetração, com o dedo. Não sei se eu coloquei 2, acho que um é muito fino, né? Então pus 2. Com a penetração. Ou se não esse, ou se não o braço inteiro. Muito doido, muito doido. Então, a questão ou se não esse, é isso mesmo. Então, se a pessoa vai para uma relação, né, aonde que a relação, a moça tem orgasmo quando é tocada pelo dedo, penetrada com o dedo, ou na relação anal, oral. E aí não tem com o pênis, tem alguma coisa de errado? Tem que ter, né? Então, lá para a semana que vem, ou mês que vem, eu trago eles para o consultório, estou organizando um horário, para me entender isso melhor. Mas, de imediato, eu já comecei a deduzir. O envelhecer dele, né? Está aqui. Será que essa moça não tem mesmo? Ou será que é ele que limita? Porque o homem também envelhece, né? E o homem também tem vergonha da genitália dele, do órgão genital dele, quando ele também está envelhecendo. Então, ele chegou aos 40. Os 40 ele tem que mostrar que ele é o quê? Tem homens aqui na sala? Se tiver homens aí na sala, fala. Tem bastante. E o homem chega aos 40, ele tem que mostrar que ele é o quê? Ele tem que viril. Hã? Tem que mostrar que ele é viril, que ele dá conta do recado. Sim, ele tem que mostrar que ele é forte, que ele é potente, né? Por isso que tem aquelas regras. O homem de 40, ele troca a mulher, né, por 2 de 20. Ele não quer mais a mulher dele também que tem 40. Ele quer 2 de 20, porque ele precisa mostrar que ele é forte, que ele consegue. Né? E a relação sexual não está ligada a isso, que é aquilo agora que você colocou, não na quantidade, mas na qualidade. Se eu mais jovem, eu transava todos os dias, hoje eu com 48 para 49, eu vou ter algumas limitações. Eu posso até transar sim, viu? Todos os dias. Porém, a qualidade dessa transa, ela diminui. Ela diminui, porque o ritmo meu de trabalho hoje é outro, né? As minhas responsabilidades são outra. Então, N fatores que às vezes não vai me permitir que eu tenha uma relação sexual todos os dias e ela seja 100%. Então, é melhor eu olhar para aquilo que eu posso oferecer, mas com qualidade, não com quantidade. Isso faz toda a diferença. Olha que interessante que veio esse contexto da pandemia, onde muita gente falou assim, ficou complicado ficar em casa, aquela coisa toda. E algumas pessoas comentaram, não, ficou melhor. O sexo melhorou entre o casal. Porque antes eles não se descobriam, eles simplesmente, vamos transar e vamos sair. Então você se expressava. Expressava uma saída, dava conta. De repente ninguém pôde sair. Fala, o que nós vamos fazer? Meio que voltou à área rural, sem televisão, sem nada. A quantidade
crianças que nasceram, né? Quantas gestações nesse processo da pandemia, quantas não aconteceram? Sim, Então, as sim. pessoas passaram a se redescobrir. Claro que existiram problemas, dificuldade, mas vamos olhar para o lado positivo, que foi o maior. As pessoas se descobriram novamente no sexo. Deram se dar essa liberdade de falar, vamos redescobrir, vamos fazer algo diferente, porque antes parece que estava meio que no automático, né? Vai ser bom, não foi? Igual com ele? Olha, estar aos 40, quando nós falamos 40, é porque a gente pode pegar acima dos 40, né? Mas estar nessa fase é se descobrir como ser, né? O ser sexual, né? O ser dentro dessa sexualidade. Olhar para você e ver quais são as práticas que você tem feito, né? De que maneira você tem olhado para essa sexualidade? Que tipo de ajuda você tem pedido? Que tipo de ajuda você tem buscado? Tem pessoas que pensam que o consultório, ele só tem pessoas mais velhas. Aí eu falo, não, tem pessoa jovem. Ué, mesmo, Nilda, que procura a área da sexualidade, né? Nilda, mas é mesmo? Eu pensei que só era assim, quem tinha mais de 40. Falei, é o preconceito. Por quê? Já tem esse mito que chegou aos 40, precisa de uma ajuda. Chegou aos 40, não funciona. Não é bem assim. Se eu trato aqui, automaticamente, o resto tudo vai ser tratado, né? Tudo aqui em mim vai passar por onde? Vai melhorar. Como que é melhorando? Como que é olhando para tudo isso? Francisco, vou te perguntar, responde se quiser. Você tem transado? Sim. Você falou, pessoa, né? Sim, tem. A vida começa nos 40, nos 50, eu tô no ENTA. Então, se a pessoa tem feito isso, por que ela tem que, às vezes, se esconder da idade que ela tem hoje? Você fez 50, né? Igual você falou, 5.0, né? Então, Caminhando para 5.1, boa ideia. é uma boa ideia, né? E caminhar para esse 5.1 é satisfatório. Mas para mim caminhar para o 5.1, eu tenho que estar de que jeito? Bem. Né? Eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar aceitável aquilo que eu tenho. Né? A carcaça que eu tenho, a maneira que eu estou. Olha lá, o Adriano disse que já demorou para responder. Ele pensou, né, Adriano? É o delay da live. Só isso. O tempo de latência da live. O período da vida lá. Isso é muito interessante quando nós passamos. Gente, olha, eu fiz a pergunta para o Francisco, porque mas ele está aqui cara a cara e eu queria ver qual que seria a reação dele ao responder isso. Porque quando nós perguntamos para a pessoa qual foi a última relação da pessoa, automaticamente a pessoa não vai falar, foi agora, foi 20 minutos, foi ontem. Não, ela não vai. Automaticamente ela vai pensar sim. Ela pensa. E aí, quando ela pensa, automaticamente, se a transa foi boa, ela vai mexer com o quê? Até mesmo com os hormônios dela. Ela mexe. E não precisa ser uma transa de ontem, né, durante essa semana. Pode ser uma transa aonde que ele tenha transado, aonde que o pensamento dele foi, ali com 2 semanas, 3 semanas que ele pode ter ficado com a pessoa. E olha, ele ficou com uma pessoa onde deu prazer para ele aos 50. Né? E detalhe, dar prazer. O outro nunca me dá prazer. Ele não me dá prazer. Porque o prazer quem me dá sou eu. Foi até bom ter falado isso. Né? Porque quem me dá o prazer sou eu. Né? O outro ele pode compartilhar comigo daquele momento. Ele se permite. Ele se permite. Mas o prazer sou eu. Eu é que tenho que estar ali vivenciando tudo isso. Olha para as questões. Eu estou envelhecendo, eu estou aos 40. Mas eu quero chegar aos 40 de que forma? Eu quero ir para os 50? Qual a forma? Lá no consultório eu estou com uma de 69 anos, que está lá, hoje mesmo eu atendi ela, falei que eu ia falar sobre isso, né? Para ela se conhecer. Para ela se descobrir ali. Verdade. É libido. Os homens, até a invenção ou a descoberta, né, que na realidade aquilo lá
foi uma descoberta inesperada do Viagra, né? Eu falo o nome aqui, não tenho nada com os laboratórios, mas tanto Viagra como Cialis, e deve já ter outros também, descoberta, parece que o homem tinha a vida sexual deprimida, parada. Chegou naquele ponto e falou, não vai mais, pronto, acabou. E, de repente, começou a se perceber que não, existe vida após Cialis, existe vida após Viagra. E eles perceberam que não é só o Viagra que fazia diferença, porque ele só vai agir em uma questão muscular e pronto, o restante está aqui. Aqui, a única coisa que o Viagra ele vai fazer é isso que você falou, né? Ele vai trabalhar onde? Para manter aquele órgão, né? Durinho, para trabalhar. Mas se a pessoa ela não consegue trabalhar aqui na cabeça, no cérebro, aquele pinto, aquela coisinha, não vai fazer o movimento. Nós temos meninos que têm menos de 40 que estão fazendo uso. E aí é necessário que trabalhar para que isso não vá. Nós temos mulheres que estão com 40 anos, de seus 40 para frente, que elas não conhecem o próprio corpo. Elas não olham para o próprio corpo de forma nenhuma, a não ser quando elas vão fazer o toque de mama, mesmo assim, lá para o mês rosa, que é o mês de outubro, que ela se toca, porque ela tem uma campanha que faz o movimento, aí ela lembra que ela tem o quê? Que ela tem o seio, né? E ela tem que se tocar. Porque a maioria, infelizmente, ainda ficam enclausuradas, né? Onde ela não se permite se tocar e se conhecer. Tanto nos seios, como na genitália. Ir lá na vulva, ir lá na perereca, cavucar aquilo tudo, gente. Se começarmos a perceber, eu não peguei, né, a minha pepeca, a minha não, a pepeca que eu tenho aqui em casa, porque a minha tá comigo, viu, gente? A minha permanece comigo, né? Mas pra gente trabalhar aonde? Dentro da profundidade dela. E mostrar os lábios superiores, os lábios inferiores, né? A vagina, o canal vaginal, lá dentro, o clitóris, que fica aquele trenzinho mais lindo aqui, né? Na minha mão. Então, fica aquele trenzinho mais lindo aqui. Aonde que pode ser explorado? As mulheres, elas podem fazer isso. Cavucar, entender, descobrir, né? Fazer os toques, ó. Descobrir... A minha não tá aqui, gente. Fazer os toques para descobrir, né? Os lábios que nós temos na vagina. Na vulva, desculpa. Os lábios que nós temos na vulva, né? Que é os lábios, os superiores e os inferiores, né? Os grandes lábios, os lábios pequenos, cada pontinha ali, aonde que vai me dar o prazer, aonde eu vou entender. Tem mulheres que nunca enfiou o dedo no canal vaginal. Tem mulheres que nunca achou ali algumas coisinhas, porque tem medo, tem vergonha, nunca olhou no espelho. Aí depois que ainda chega aos 40, você acha que ela vai fazer isso? Ela não vai, se ela não passar a ter um entendimento. Ela não vai fazer. Ela tem que passar a ter um entendimento. 40 é óbvio, né? Chegando aos 40 é óbvio que o nosso corpo vai mudando de algumas formas, né? Vai tendo algumas dificuldades. E você pode dizer melhor do que eu, lógico. As mulheres, em determinado momento, elas têm o quê? Um ressecamento, muitas vezes por conta de medicação, por conta de baixo hormônio. E algumas sequer prestam atenção nessa característica para dizer, olha, até deixei de fazer sexo toda vez porque está doendo, está incomodando. Então, ela não prestou atenção num simples detalhe. Às vezes, só de uma lubrificação. Às vezes não conversa com o companheiro, na maioria dos casos não conversa com os companheiros. Então a falta de diálogo também prejudica muito o sexo entre os casais. Acima dos 40. Prejudica demais. Ressecamento. A mulher, ela entra na fase da menopausa, né, ali dos seus 40 anos, tem umas que é mais precoce, 40, 45, 50, 55, tem umas que demora mais. O que nós começamos a ter? Ressecamentos. Ressecamento vaginal. E aí ela evita ir para uma relação sexual, não é por causa do parceiro ou porque ela não está tendo desejo, mas é para ela evitar dores. Né? É evitar a dor na hora da relação sexual. Então, se ela vai ali na penetração, e quando ela vai na penetração, ela sente dor, o que ela vai fazer? Ela vai retrair e ela não vai querer mais. Ela não quer.
Então é necessário. Gente, tem as meninas do sex shopping, mulherada. É fantástico o sex shopping, né? Quando eu entro no sex shopping, eu me sinto numa feira livre. Lá eu encontro tudo o que eu quero. Desde os lubrificantes, com cheirinhos, né? Com sabores diferentes. Tem tudo isso. A mulherada que está aqui no grupo já entraram no sex shopping. Talvez você não precisa nem responder, mas pelo menos pense. Porque tem mulher que ainda é tímida, né? Nem responde. Mas quando entra, eu tenho uma raiva quando eu entro em sex shopping que é feio. Esses dias eu fui na minha cidade, eu falei, o que é isso, menino? Ela falou, um sex shop. Eu falei, nunca foi. Nunca. Isso aqui é uma lojinha que eu vou te contar, não tinha nada que eu queria presentear umas pessoas que fizeram parte da minha vida e eu deixei um certo trabalho, né, de prestar serviço no trabalho, eu falei, eu vou fazer uma grade e eu vou dar um kit para elas de sex shop. Eu fui comprar os trem, não tinha, eu fiquei tão decepcionada, aqui não tinha as coisas que eu queria, e eram coisas simples, mas a mulher, se ela está com problema de ressecamento, outra coisa que é super interessante, gente. Oi, Adriana, que linda! Sabe o que é importante? A mulher ter lubrificante mesmo. Tem parceiro que olha e vai falar assim, eu não gosto não. Mas ela não tá passando nele não. Ela compra o lubrificante para ela, né? Porque tem o dele, a gente passar ali também no pinto dele, né? No pênis dele, tudo bonitinho. Mas nós temos também o lubrificante que é o feminino, que nós podemos usar antes de nós irmos para a relação sexual. As meninas do sex shop fazem isso super bem, né? Elas demonstram, elas vendem pra gente isso, porque se ela está ali ressecada e ela vai para a relação sexual e causa dor, ela sai da relação. Ela vai sair, ela não vai permanecer na relação. E é essencial que ela se conhece para começar a ver, né, quando ela está sendo lubrificada e quando ela não está. Gente, eu tenho uma coisa comigo que é tão gostosa, mas é tão gostosa. Olha, entrou uma pessoa que eu vou ter que mandar um beijo para ela. Ela é da minha cidade, Anápolis. Que gracinha. Beijo para você. Ela foi num. Tem um lindo, depois eu vou te passar o endereço aí na nossa cidade que vale a pena ir. Tem cada coisa desse tamanho. E é muito interessante quando você começa a olhar, você começa a descobrir a sua vagina. Né? Na outra live que a gente for fazer junto, eu vou trazer todos os brinquedinhos que eu tenho das vulvas, das vaginas, para a gente mostrando, e as mulheres de 40 vivendo isso. E elas começarem a o quê? A se sentir e se entregarem. Porque é maravilhoso quando nós entregamos a relação sexual. Não tem coisa melhor. Quando a gente vai para a relação sexual, eu adoro falar quantos anos eu tenho, né? Porque é para ver que eu gosto mesmo de homem. Vou até tirar meu anel aqui, porque tem coisas que quando você vai para a relação sexual te atrapalha, então você tira, né? Então quando vai para a relação sexual, você está ali, né? Nesse ato, não está perguntando, você está aqui porque você tem quantos anos? Né? Você está aqui, você tem 40? Você está aqui, você tem 20? Está aqui, você tem 30? Não, eu tenho que estar aqui e eu tenho que ter o quê? Prazer. Eu tenho que ter prazer. Quando eu vou, eu tenho prazer. Né? Eu gosto, eu acho aquele trem muito bom, esse trem, né? Ele é muito bom, independente da idade que a Nilda hoje esteja. Ela tem que ir, mas ela também fica de olho no corpo dela, né? Aonde que ela está tendo ressecamento. Tem mulheres que têm ressecamento, não é só na vagina, não. Qual é o outro local que nós temos ressecamento? Mamilos, né? Porque tem mulheres que quando vai para a relação sexual, não deixa o homem se tocar. De maneira nenhuma, porque ela sente dor também ali. Então, até ali nos mamilos, nós temos também os olhinhos que nós podemos passar, que fica uma delícia, aonde que a relação sexual ela vai fluir, aos 40, aos 50, aos 60, e o processo segue. Lembra quando você falou assim, oi, Zélia, amigona, você vai aprender como é que transa, né? Pois ela vai me matar. Ela fala, eu transo muito, amiga. Olha o que acontece. Quando nós começamos a olhar e você começa a observar, né, que você está numa relação sexual, que você quer se entregar, mas se você olha ali para o seu corpo e você começa a pôr defeito nesse corpo, você acha que você consegue ir para a relação? Você consegue ter orgasmo, se entregar? Não consegue. O que a pessoa ela faz? Ela esconde. E no momento que eu escondo o corpo, eu retraio a musculatura.
E a musculatura, ela vai ser retraída, e aí eu não vou liberar para me sentir os prazeres. Não vai, o hormônio, o nosso hormônio do prazer, alguém lembra qual que é o nome aí, gente? Você lembra, Francisco, que eu falei, você lembra o nome dele? Que é um dos nomes mais difíceis dele. Eu lembro, quero ver se o pessoal... quero ver se o pessoal está atento aqui, qual foi aquele hormônio que a gente consegue até estimulá-lo com um abraço. Vamos lá, isso é isso. Olha, a ocitocina, né? A ocitocina, gente, nós temos que estar o tempo inteiro ativando esse hormônio, né? Com um abraço, com um cheiro, com um próprio toque, tudo isso. A Letícia, ela tinha colocado ali, oi Letícia, que amo também de paixão. O que acontece, né, dentro da ocitocina? Esse hormônio, o que ele busca? Facilitar para todos nós algo formidável, que é... Que delícia! Quando nós temos o orgasmo, cada um reage de uma forma, não é? Nós vamos, porque nós temos lá as respostas, que seriam excitação, né? A lubrificação, e nós temos o relaxamento, que é o último. O relaxamento, o que acontece com o relaxamento? É no momento que eu já passei pelo orgasmo, né? Então eu tive o orgasmo, e quando eu tive esse orgasmo, o que eu fiz? Relaxou a minha musculatura inteira. Né? Nós vamos para um relaxamento formidável. Formidável. Eu falo que o gozo, né, o orgasmo das mulheres dos 40, os homens também dos 40, as mulheres também acima dos 40, viu, gente? Lembrando que quando nós falamos de 40, é de 40 para frente. É maravilhoso. Por quê? Nós paramos para sentir aquele gozo. É delicioso, gente. A mulher que ainda não se sentiu um orgasmo, pode me procurar lá no consultório, que ela tem orgasmos múltiplos. Né? Só de conversar comigo, de dar risada naquele consultório, não precisa nem de tocar ela. Ela já vai ter, com 40, com 50, com 60. Essa pessoa mesmo que vai lá, que tem essa idade, com quase 70, ela fala, meu, eu tô tendo tanta coisinha que eu falo mesmo. Ela muitas vibrações, muita vibração no meu corpo. Por quê? Só a fala que nós vamos tendo já causa o quê na pessoa? Estímulos. Né? E as mulheres de 40, elas precisam de quê? Estímulo. Elas precisam ser estimuladas. Quanto mais estimuladas, né, mais nós vamos desejar a questão do sexo. Vamos desejar novamente? E muito. Posso contar um segredo aqui? Eu sei que é um segredo não meu, mas de todos. Olha, não, olha a Leide. A Leide é a pessoa que eu comentei que ela colocou lá na rede social e arrebentou, né, Leide? Que não é só os 40, não é só os 50, não é só os 60, 70 e 80. Achei formidável. Só não comentei que estava correndo, mas eu vou comentar. Contar um segredo. Muitas vezes os homens chegam lá no meu consultório, embora eu não seja sexólogo, mas a gente entende um pouco do assunto, sempre comenta, né, e passa algumas referências. Né? E, às vezes, chegam com algumas reclamações. Reclamação muito interessante, do tipo, ela não quis transar comigo. Tem noção disso? Mas como assim ela não quis transar com você e eu tenho noção disso? O que você está querendo dizer? Imagina que ela não vai querer transar comigo. Por que ela teria que transar com você? Uhum. Aí eu deixo muito claro para ele o seguinte, falo, olha, de homem para homem, vamos conversar, vamos entender uma coisa. Você sabe quem é que manda no sexo? Você sabe quem que define a questão do sexo? Se vai ou não vai ter sexo? Não somos nós, não. Nós viemos de um preconceito machista, paternalista, em que nós queríamos, né? Como tem um seriado que o José Wilker chama, fala assim, ó, querida, não, como ela fala assim, mulher, se arrume que hoje eu vou lhe usar. Eu vou usar. Assim, isso aí ficou uma coisa midiática, esse processo. Sim. Então, eu sempre digo para eles, se elas não quiserem, não vai ter. E ponto. Porque elas conseguem até fingir, até disfarçar. Você não vai conseguir. Não vai. Então, se ela não quiser, se ela falar, fechou a porteira, acabou, travou as mãos e fechou a boca, esquece, querido. Ninguém vai... Não, aquilo...
ela se contorce de um jeito ali que você fala assim, não vai encontrar nem o botão do sutiã ali para desabotoar. Então, ou você conquista, você tem o respeito para poder chegar, né? E poder fornecer para ela, né, um bem-estar. Ou seja, tem que haver respeito. Não é só chegar e fazer igual com ele. Vai ser bom, não foi? Dá-lhe uma, dá-lhe duas, dá-lhe três, e de repente ela fica lá. E aí? E eu? Eu não senti, não fiz? Eu falo, não, para mim já foi. É por isso que ela não quer ficar com você. É por isso que ela não quer o seu sexo. Mas, Francisco, as mulheres hoje, né, elas estão tão mais, assim, bem informadas, né, que se elas não querem o sexo com aquele camarada que não seja gentil, elas não vão. Elas não vão. Elas abrem as pernas, né? A gente até abre, ó, tô até abrindo a minha aqui, é a coisa mais fácil que eu tenho de abrir as pernas. Não sei se as meninas do outro lado têm essa facilidade, mas eu tenho uma facilidade muito grande de abrir as pernas. Agora, de eu permitir que eu sinta prazer, é muito diferente, né? Porque abrir as pernas nós abrimos, mas sentir o prazer, não. Para mim sentir o prazer, independente se eu tenho uns 40, 20, 30, tem que ser algo além. Tem que ser além. E as mulheres de 40, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos ultrapassando. Ou a pessoa faz aquilo que eu gosto para me dar prazer, ou pode sair. Mulheres de 40 frequentando sex shopping. Mulheres de 40 decidindo quando que elas vão transar. Essa mulher ela tem que ter o quê? Ela tem que ter uma audácia muito grande, uma estrutura, né, para ela entender isso. Se ela pode ou não. Sendo que ela já passou ali para o ginecologista, sendo que ela já trabalhou a serotonina, a dopamina, os hormônios dela, né? Se ela já trabalhou todos esses hormônios, se ela já olhou para isso, se ela já viu que está tudo sob controle, todos os 4 hormônios, se eles estiverem todo dentro dos parâmetros, ela pode ditar regras, sim, dentro da relação sexual. Tem mulheres que estão pedindo para o homem. Eu acho que o Instagram não vai derrubar nada, né? Mas olha, tem mulheres pedindo para derrubar por causa da palavra. Sexo anal. Derruba não. Derruba não, né? Pedindo ali sexo anal. Derruba não, nós estamos dando uma aqui, ele não vai entrar, ele não vai empatar foda. Não vai. Tem mulheres pedindo para outro sexo anal. Eu falo, putz, grilo, hein? Olha só. Aí o homem fala, não, mas isso você não pode, isso é coisa das outras. Eu falo, ai, mas por quê? Eu tenho como uma paciente que esses dias ela falou, menina, eu fui audácia. Eu falei, o que você fez? Eu pensei que ela tinha feito qualquer outra coisa do universo. Não, eu falei para ele que eu queria sexo anal. Eu falei, ah, tá. Caiu o mundo para ele. Hã? Caiu o mundo para ele. Caiu o mundo para ele. Ela disse que ele olhou para você, você quer o quê? Ela falou, sexo anal. Aí ele falou, não. E ela já tem mais de 40. Aí ele falou assim, não. Mulher não faz isso. Uai, não? Então, nós somos uma lista na de... sua idade, imagina. Imagina, né? Isso, né? Na sua idade, imagina, não faz. O que é isso, gente? Ela não era virgem lá atrás, ela só queria experimentar para ver que trem que era. Né? Qual era essa sensação que todos eles faziam? E ele não fez. Detalhe, ele não fez. Ele não fez. Por isso que ela trouxe para o consultório. Eu falei, eu não posso fazer nada com você no anal. Né? Não vou fazer isso. Mas nós podemos entender por que despertou isso. Porque ela disse que sempre ouviu que era feio. Né? Desde sempre, mulher não podia isso, mulher não podia aquilo, nem aquilo outro. Então, ela chegou a uma maturidade que despertou nela a curiosidade, até o nome diz, né? A curiosidade, a curiosidade dela ir para uma relação anal. Para ir para uma relação anal. E ele não fez, eu falei, ai meu Deus do céu. E agora nós estamos trabalhando em terapia para ver o que acontece ali. Mas a gente vai, não que ele vai fazer com ela, né? Mas para que ela entenda qual que seriam essas importâncias. O que é isso? Por que vai? Tudo aquilo que a gente trabalha dentro da idade com 40 anos, né? A pessoa ela tem que observar e ver qual é a necessidade. Por que eu vou? E não esquece, nós estamos sempre trabalhando em rede, ginecologista, urologista, né, sexólogo, porque tem coisa que o psicólogo não vai entender, né, nós dois somos psicólogos, eu sou sexóloga, então o psicólogo tem coisa que ele não vai entender da área da sexualidade, ele não vai. Aí eu estou com alguns psicólogos aqui na cidade que estão amarrando algumas pessoas, eu fico muito chateada. Eu falo, olha, essa sim é uma área que você não... Hoje eu até falei isso com uma amiga.
sobre isso. Falei, olha, se o psicólogo ele não consegue trabalhar na área da sexualidade, ainda mais que as pessoas acima de 40, para que ele está segurando? Manda para a sexóloga, manda para a educadora sexual, né? Manda para alguém para trabalhar essa área. E é isso que nós temos que fazer. É preciso desmistificar essa história de falar de sexo. Por que a gente está falando abertamente? Por que esse vídeo depois vai ficar gravado? Não vai ficar escondidinho no Instagram, não. Vai ficar gravado, vou colocar na minha rede no YouTube, tá? À disposição. E também toda essa fala vai para o podcast. Então é para falar. Falar é terapêutico. Essa é a minha regra, essa é a base do que eu trabalho dentro da psicologia. Falar é terapêutico. É terapêutico. Por que é feio falar de sexo? Falar de um monte de coisa, mas não pode falar de sexo. Sim, precisamos falar de sexo, precisamos falar sobre sexualidade, precisamos falar de tudo. É libertador. É libertador. Dar esse quesito de liberdade para as pessoas, não só para as mulheres, mas para os homens. Os homens também têm que entender. Eu não mando nada no assunto, eu tenho que conversar, tem que haver diálogo. Eu costumo brincar mesmo com alguns homens que eu falo assim, engraçado, você, quando era solteiro, se você não encontrava uma pessoa para se relacionar, para ter sexo, muitas vezes você fazia o quê? Você procurava uma garota de programa. Legal. Vamos imaginar como que é esse processo? É assim, você liga para ela, ou você manda mensagem hoje, e você quer saber qual que é o serviço que ela vai te oferecer. Muito bem, ela te dá um menu de informações do que ela faz. Ótimo, entrou a comunicação, entrou o interesse. Aí você fala, bom, isso eu gosto, isso eu quero, isso, aquilo outro. E também ela coloca as exigências. Isso não, isso não, isso não e isso não. O que aconteceu? Apesar de ser um sexo primo, comprado, é simplesmente o sexo pelo sexo carnal, né, o prazer carnal e tudo mais, mas houve diálogo. Isso eu permito, isso eu não permito. Né? E como uma piada que existia, já bem antigo, mas ele falava assim, né, perguntava para o rapaz o que ele queria, falava, se você quer palavra de carinho, o que você quer? Então ia ditando todos os itens ali, e era interessante, não, isso eu quero, isso eu não quero, enfim, houve um diálogo. Se com uma pessoa estranha que você vai se relacionar sexualmente, tá? Independente de quem seja, você tem que perguntar, é acordado as coisas, é combinado. Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu não quero, e pronto. Por que com a sua companheira, com o seu companheiro, você não pode fazer isso? O que tem de feio? Você perguntar para ele, bem, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado, eu quero experimentar. Só que, infelizmente, alguns preconceitos, a maioria dos homens preconceituosos falam o seguinte, onde é que você aprendeu isso? De onde vem da sua cabeça? Onde você está vendo isso aí? Isso é influência das suas amigas. Isso é influência no sei lá das contas. Quer dizer, o bonitão pode falar besteira em roda de conversa, falar da mulherada, fazer o que quiser. Ela não pode. Ela não pode chegar com uma ideia nova, ela não pode chegar no sex shop trazendo algum brinquedo, tá? Que seja de comum acordo entre eles, que eles já acham absurdo, isso é profano. É profanar o nosso ninho de amor. Mas na realidade ele também queria. Mas por quê? Né? Por que as pessoas às vezes fazem isso? Porque é ela que tem a dificuldade. Na maioria das vezes não é o outro. Né? A dificuldade maior está em mim, não está no outro. Por isso que a pessoa vira para a gente, dificilmente, né? Uma pessoa vai olhar para a Nilda e vai falar assim, uma pessoa mais jovem. O dia mesmo que eu pus lá o pinto em tudo quanto é lugar, né? Que eu entrei no sex shop, foi os mais velhos que foram me criticar. Os mais novos, nenhum. Os mais velhos é que ficou me chamando de velho. Eu falei, velho é você, recalcado é você. Eu ponho pinto onde que eu quiser. Claro que eu não falei isso, né? Mas me deu muita vontade. Eu falei, eu ponho pinto onde que eu quiser. Eu fui educada demais. Né? Mas os mais velhos é que tem o preconceito. Os mais velhos é que falavam, essa velha fazendo isso. Ah, gente, né? Tem dó. Nós temos que olhar e ver. Né? Se eu tenho os meus 40 anos, eu não posso ter um pinto? Eu não posso ter um brinquedinho? O pinto que eu falo, gente, é o pinto de brinquedo, porque pinto de verdade eu não quero, não, aqui em mim. Eu quero para outras coisas. E a pessoa tem que começar a olhar e ver isso, Francisco. Sabe? Quando você trouxe esse tema, né, da questão do que você está trabalhando já há bem mais tempo, né, na questão do cheguei aos 40 e aí, olha que formidável falar dos 40 dentro de uma sexualidade. E aí a gente deixa aberto para as pessoas começarem a ouvir e a entender como que eu quero chegar aos 40. Eu quero chegar aos 40, eu quero ultrapassar os 40 transando muito. A Dercy Gonçalves, eu baixei um vídeo dela esses dias que eu achei fantástico. Fantástico. Né? Porque ela era uma pessoa que ela era fora da época dela.
Porque ela foi também oprimida, ela foi o quê? Retalhada, né? E aí ela envelheceu, ela com seus 80 e tantos anos, aquela mulher falava cada palavrão, né? Cada coisa, que a gente olhava assim, putz, que mulher louca, né? Mas ela sobreviveu o quê? Uma sexualidade. E nesse próximo vídeo que eu vi, ela disse que o marido dela, né, falou que ela precisava de uma terapia. Ela disse que fez terapia há muito tempo para que ela também se destravasse. E depois ela disse que cuidou tanto, destravou tanto, que ela virou a mulher que ela virou. Ela é ícone, né? Por quê? Os palavrões. Tem gente que não gostava. Eu tinha coisa que falava assim, meu Deus do céu, olha só. Mas era ela, né? Lá com seus 80 e tantos anos. É isso que nós temos que olhar, é isso que nós temos que ver. A Rita Lee também tem um dela, estou cheio de vídeos que eu quero postar. A Rita Lee também falou esses dias, né, sobre um sonho. O Bial perguntando para ela sobre os sonhos, ela falou que sonhava andando de bicicleta, não sei o quê, ele pegou e falou assim, e você sonha mais o quê? Ela falou, sonhos eróticos. Aí o sonho, aí todo mundo viu. Pronto. Aí é uma mulher, que a idade que ela está, no processo que ela está, né? Peraí, temos sonhos eróticos? Então não tem idade para viver essa sexualidade. Esses filmes todos eu tenho, depois eu vou estar postando eles. Então não tem idade. Nós temos o quê? Liberdade. Se você é livre para falar sobre sexualidade, vamos falar. É incrível. Uma coisa que prendeu, né? Uma coisa que prendeu muitas pessoas foi o tal dos filmes de pornografia. Eu digo os filmes eróticos de pornografia por quê? Porque a mídia, naquele contexto, começou a criar aquele estereótipo. Tá? Então, eles viam, as pessoas assistem e veem aquele contexto todo, parece que está gozando a noite inteira. Parece que está dando 3, 4, parece que tem que estar em pé, tem que estar filmando daquele jeito, etc. E tal. As pessoas começam a se comparar e falam, meu Deus, aquilo ali tem 30 anos, eles aguentam tanto. Então, eu estou acabado, eu não vou dar conta disso. Então, aquilo é cena. Às vezes são 2, 3 dias para sair uma filmagem daquela, que a pessoa conseguiu usar 1 ou 2 vezes. Isso. Ela tem que usar hoje muito subterfúgio para poder usar. É gel, é creme, é a medicação que eles utilizam. Então, tem muitas coisas ali e as pessoas acham que aquilo é verdade. Então, eles usam aquilo de parâmetro para falar, eu já estou velho mesmo, já estou velha mesmo, já não vou dar conta do recado. Não é verdade, né? Não é verdade. Não é. A Leide até colocou ali na questão mesmo da idade. Então, o importante é como a pessoa ela se enxerga aos 40, aos 50, né? Ela tem que olhar dentro da idade. Francisco, você só fica de olho no seu relógio? Porque aí a hora que for para a gente fazer a despedida... para que Vamos, se deixar a gente vai por 2 horas aqui. Porque senão o Instagram corta a gente numa fala, né? Porque já passou o tempo. Para que a gente dispersa aí de todo mundo que está ouvindo a gente, que eu acho muito bacana, e eu acho muito grosseiro quando a gente sai e não dá nem tchau para eles, tá? E agora já deu 10h30, né? Eu não sei se o Instagram já, daqui a pouquinho tem um limite dele. 2 minutinhos a gente consegue finalizar. Vamos lá. Finalizar, né? Então é bom a gente estar olhando e vendo que hoje nós falamos muito sobre várias áreas nossas dentro da sexualidade, né? Dos 40. E aí cabe agora você dar continuidade a isso. Você olhar aí qual a idade que você tem, os 40, 50, 60, como você quer fazer com essa sexualidade, com esse sexo? Gente, eu quero trepar muito ainda. Né? Eu quero dar muito gostoso ainda. Eu quero fazer coisas muito bacanas dentro da minha sexualidade. E vou fazer, não vou me tornar nenhuma Dercy, não. Que eu não quero o trono dela. Mas que eu vou me ainda conhecer algumas posições que eu ainda não pratiquei, mas que eu tenho vontade. Alguns brinquedinhos que eu ainda não usei, mas eu quero usar. Então, isso para mim também é importante. Eu estudo a sexualidade. Eu trabalho com a sexualidade. Hoje, na quarta-feira, eu cheguei aqui em casa, já era 8 e tanto, tudo correndo ali, porque eu estava transando, não, eu estava falando sobre sexo. Tu fala, eu queria estar transando. Você estava transando? Eu tinha falado sobre sexo, falei, agora eu vou para sexo da minha idade mesmo, ali depois dos 40. E eu sei que tem muita gente aqui bacana, tem gente mais jovem, mas nós temos pessoas também acima dos 40. E olha, para mim é gratidão falar do sexo, para mim é gratidão falar tudo aquilo que eu gosto, e ir para a prática. Gratidão a todos aí que estão. E nós vamos trepar muito. Aquelas mulheres que tem uns parceiros, trepa hoje, aqui não tem o parceiro, usa lá os brinquedinhos, usa a mão, usa a língua, usa qualquer coisa.
Mas vamos colocar em prática. Como é que foi aquela regrinha? Hã? Como é que foi aquela regrinha que nós falamos da outra vez? Tem o PA e o BA, né? Isso, lá no outro live da semana atrasada, né? Com a doutora, né? Isso. Então, tem o seu BA, tem o seu PA, mas vai se libertar dentro da sexualidade. Se as pessoas depois quiserem falar comigo sobre sexo, nós vamos falar. E eu falo de sexo de uma forma clara e objetiva. E é muito bacana esclarecer para as pessoas sobre a sexualidade. Não tem coisa mais gostosa. Não tem. Não tem. Querida, foi mais do que um prazer, foi um orgasmo ter essa conversa contigo. Nós conseguimos aqui emplacar várias pessoas participando, olhando, observando. E o mais importante é o quê? Despertar esse desejo de liberdade que as pessoas têm. Tá? Não se prendam na idade, não se prendam no seu corpo, não se prendam em nada. Porque eu já vi pessoas assim, de contexto de beleza, olhar para a pessoa e falar, é uma pessoa linda, uma mulher bonita, um homem bonito, mas não se sentir desejado. Então, não se prenda, não se prenda, tenha toda a liberdade. Falar de sexo não é uma coisa... Beijo! Nós precisamos entender que estamos aqui. Sexo é vida. Afinal de contas, foi o que eu disse bem no começo da live. Nós somos o quê? O resultado do sexo. Sexo então, nós precisamos entender que tudo mais vem. Se nós estamos bem em todos os quesitos, por que não vamos estar bem também na questão sexual? Com segurança, com responsabilidade, com respeito ao terceiro, ao segundo ou ao terceiro, que seja. Tá? Sexo é livre, em 4 paredes, cabe o que quiser, da forma que quiser, desde que haja o respeito entre ambos. Sim, e os dois estão de comum acordo. Os parceiros estão de comum acordo, ele pode ir. Gente, não tem coisa mais bonita do que você ver pessoas, né, se entregando à questão da sexualidade, se entregando ao sexo ali com o parceiro. É lindo, é lindo. Às vezes eu paro de transar, eu fico olhando, eu falo que coisa mais bonita, né? Que é 2 corpos ali. Quando o sexo é bom, né? Não, quando o sexo é bom. Se o sexo for ruim, eu nem quero fazer. Sexo ruim eu nem faço. Eu sempre digo, não faça propaganda. Não faça propaganda. Deixe no ar que, de alguma forma, vai incentivar, estimular alguém. Mas é bom? Não sei. Experimenta. Pronto. Porque se eu fizer uma propaganda, você disser que é propaganda enganosa, eu vou quebrar a tua expectativa, falar, não foi tão bom assim, não. Não, vamos, cada um no seu quadrado, não propaganda. Não foi tão bom assim. Não foi. Gente, foi lindo. Foi muito bom falar. Querida, foi mais uma vez. Eu tive vários orgasmos. Precisamos voltar. Precisamos voltar para falar um pouco mais, porque assim, é assunto que daria 2 lives, 3 lives, 4 lives, etc. Mas vamos descansar, vamos deixar o pessoal agora degustar um pouco dessas informações. Quem não viu, não deu risada agora de imediato, mas depois eu vou disponibilizar no YouTube, vou passar. A Nilda tem aí todos os contatos. Eu não sou sexólogo, sou psicólogo clínico de outras abordagens. Tá? E hoje, graças a Deus, nós temos o quê? A tecnologia para nos ajudar. Então, para quem não mora na região em que está a Nilda atendendo, pode ser feito online, né, Nilda? Pode. Você pode fazer todos os atendimentos online. Perfeitamente. Olha, ou seja, sexo virtual. Conversa sobre sexo virtual e também fazer o atendimento psicológico virtual, sem problema nenhum. Tá? Então, vai ficar a minha indicação, vai ficar aqui meu respeito, minha gratidão por você, por tudo que você trouxe de informação e conhecimento aqui. E pode ter certeza, tendo alguém com algum problema, alguma questão, eu não vou travar, não. Porque também eu estou aqui para ajudar as pessoas. Ajudar. A gente faz a indicação, repassa, e eu sei que você é maravilhosa nesse contexto, dá conta do recado. E não só porque você gosta, porque você é uma excelente profissional sexóloga. Pessoalmente, gratidão. Não nos conhecemos ainda, mas vai haver oportunidade para a gente dar muita risada ainda. Tá? Contar outras e outras peripécias, que aí não precisa virar vídeo, mas para a gente ter uma experiência. Olha só, né? Aí, esses dias, a menina falou para mim assim, você faz tudo que você fala? Eu falei, olha, para você eu nem vou contar. Se fosse para homem, eu ia falar para ele tentar. Né? É o que eu digo, eu não faço propaganda, eu deixo no ar. Quer? Porque nós podemos estar envelhecendo, mas ele também pode estar transando.
né, da melhor forma possível, com quem a gente quiser, da forma que a gente quiser, não precisamos estar aí espalhando, falando que nós vamos transar, e não vamos. Eu só quero deixar bem claro, gente, não deixa o hormônio do prazer ressecar em você. Né? Esse hormônio que é fantástico, né? A abertura que você tem que dar para ele, você tem que trazer para a sua realidade. E, além de tudo, nunca deixa de dar boas gargalhadas. Que aí não tem orgasmo melhor do que isso. Gratidão. Beijo. Saúde e sexo. Foi lindo. Boa noite, obrigado a todos que estão por aqui. E amanhã eu tenho outra live, outro contexto, mas eu vou voltar ainda com a Nilda para a gente falar um pouquinho mais, apimentar um pouco mais essa história, essa matéria. Beijo, Nilda, beijo no coração, beijo a todos, obrigado por estarem aqui. Obrigado. Tchau. Boa noite.